Bom dia, pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios dos capítulos 20 e 21, que vão ser os capítulos cobrados na prova, tá? Então, como a gente ainda não teve tempo de corrigir, a gente vai fazer essa correção hoje. Vamos começar aí pelo capítulo 20, na seção de atividades para a sala. Número 1. No sistema nervoso humano, daí a gente tem várias afirmações aí, e a afirmação correta é a afirmação D de dado. O líquor é encontrado no interior das meninges e da medula espinhal. Número 2. A ataxia é uma alteração neurológica caracterizada pela perda da coordenação motora, do equilíbrio e do controle dos músculos voluntários. Muitas vezes está associada a infecções e a doenças degenerativas do sistema nervoso central. Indivíduos afetados pela ataxia apresentam comprometimento na seguinte estrutura encefálica. A estrutura comprometida nesse caso é letra C, cerebelo. Deixa eu subir um pouco aqui, para a gente enxergar número 3. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Dessas várias opções aí, a gente tem a letra E, preencher uma ficha de identificação, porque você requer várias informações e essas informações elas são processadas, né, em várias partes diferentes e elas estimulam várias partes diferentes de órgãos aí do sistema nervoso. Número 4. Pesquisa realizada na Universidade de Cambridge com participação de pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, cujo resultado foi publicado na revista Nature Neuroscience, revelou que o trajeto neural também é mediado por sinais mecânicos relacionados com o grau de rigidez do tecido. Em relação ao sistema nervoso humano, é correto afirmar que, letra A, o encéfalo plenamente diferenciado apresenta cérebro, que é telencéfalo e diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. A última que a gente tem aqui dessa sessão é uma... tá do lado de cá, peraí. É uma questão discursiva. Cadê? Tá aqui. Deixa eu virar um pouquinho para a gente poder ler tudo. Quando... tá dando para ver, né? Quando os médicos querem testar o reflexo patelar de uma pessoa, dão uma leve batida com um martelinho de borracha no joelho dela. Em uma pessoa saudável, espera-se um movimento rápido da perna como resposta. Letra A. Quais são os dois tipos de neurônios do arco reflexo que possibilitam o reflexo patelar? Os neurônios são o neurônio sensitivo, que é o neurônio responsável por levar o impulso, né, da batida do martelo no joelho até a medula espinhal, e o outro é o neurônio motor, que retorna o impulso da medula espinhal para o músculo, para que possa ocorrer a contração muscular e a perna mexer. Letra B. Considerando os órgãos do sistema nervoso, por que a resposta reflexa é rápida e ocorre de forma involuntária? Isso acontece porque o ato reflexo ele é mediado pela medula espinhal, ele não tem a participação do encéfalo. Então, né, com isso, o impulso vai até a medula e volta mais rapidamente até a musculatura. Então, existe uma rapidez maior nessa resposta, além de ser uma resposta involuntária.
Aí a gente começa então aí a sessão de atividades propostas. Número 1. Considere as seguintes partes do sistema nervoso dos vertebrados. Número 1, bulbo. Número 2, cerebelo. Número 3, cérebro. Número 4, medula. Número 5, nervo craniano. E número 6, nervo espinhal. As partes do sistema nervoso central que estão protegidas pela caixa craniana são somente... Então, as partes são as que estão descritas aí pelos números, representados pela letra E. Número 1, que é o bulbo. Número 2, que é o cerebelo. E número 3, que é o cérebro, ok? As outras não estão dentro da caixa craniana. Número 2. Considere o esquema a seguir, no qual são apresentadas de forma muito simples as inter-relações do sistema nervoso humano. Tem a numeração aí, 1, 2, 3 e 4, representando neurofibras, isto é, axônios. Então, a gente tem, deixa eu subir um pouquinho, a gente tem aqui a imagem, deixa eu aproximar um pouco, que está mostrando para a gente o seguinte. Aqui a gente tem a indicação do encéfalo, com um determinado processo que leva à resposta dos músculos esqueléticos. Aqui a gente tem estímulos e um processo que leva esses estímulos ao encéfalo. Aqui nós temos gânglios. Número 3, um processo que vai levar a informação aí do encéfalo aos gânglios. E depois um processo número 4, onde a gente obtém respostas dos músculos lisos, tá? É o que a gente tem descrito aí nessa imagem. É correto afirmar que... Deixa só eu dar uma puxadinha aqui para aparecer bem. Apareceu. É correto afirmar que dessas opções aí, a nossa opção correta é a letra D de dado. 4 corresponde a uma fibra do sistema nervoso autônomo. Então, 4 que está representando aqui, ó, o trajeto dos gânglios até uma resposta dos músculos lisos, nesse caso a gente tem uma fibra do sistema nervoso autônomo. A gente sabe que a musculatura lisa é uma musculatura que é de contração involuntária, tá ok? Vamos passar aqui a página para a gente terminar essa sessão das atividades propostas. Aqui a gente tem a questão de número 3. O esquema dado representa alguns órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de controle de coordenação motora e equilíbrio, controle da glândula tireoidea e controle dos ritmos cardíaco e respiratório são exercidas respectivamente. Então, a gente tem a ordem correta aí na opção de letra D de dado, tá? 5, 2 e 3. Número 4. O indivíduo bateu a cabeça durante um acidente e teve uma lesão no lobo encefálico frontal. Devido a essa lesão, é de se esperar que esse indivíduo apresente, a nossa opção correta aí é a letra E, dificuldades para articular a fala. Número 5. Em acidentes nos quais há suspeita de comprometimento da coluna vertebral, a vítima deve ser cuidadosamente transportada ao hospital em posição deitada e, de preferência, imobilizada. Esse procedimento visa preservar a integridade da coluna, pois em seu interior passa... Nossa opção aí é letra C, a medula espinhal, cuja lesão pode levar à paralisia. Então, a estrutura que a gente tem passando aí por dentro da coluna é a medula espinhal. Número 6. Uma dona de casa encostou a mão em um ferro quente e reagiu imediatamente por meio de um ato reflexo. Nessa ação, o neurônio efetuador levou o impulso nervoso
para letra E, os músculos flexores do antebraço, né? Para que ela pudesse flexionar o braço e retirar a mão aí da superfície quente do ferro. Número 7. Em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Então, o processo está descrito aqui na letra D de dado. Peristaltismo intestinal. Então, toda essa parte intestinal, né, dos processos realizados, né, nessa região intestinal, eles acabam tendo uma redução, né, do aporte sanguíneo para que todas as respostas relacionadas à luta ou à fuga possam ser exercitadas e, consequentemente, os órgãos e as estruturas que o fazem têm um aporte maior de sangue. Número 8, na próxima página. A reação da pessoa ao pisar descalça sobre um espinho é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido. Analise as afirmações. 1. Neurônios sensoriais são ativados ao se pisar no espinho. 2. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé. E 3. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito. Deixa eu ajustar para a gente enxergar as opções. Está correto o que se afirma em letra B de bola, apenas nas afirmações 1 e 2. Neurônios sensoriais são ativados ao se pisar no espinho. E 2. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé. Número 9. Preciso subir um pouquinho para a gente enxergar. Número 9. O mal de Alzheimer era considerado uma doença que surgia devido à degeneração das células do hipocampo, área cerebral da qual dependem os mecanismos da memória. No entanto, pesquisadores italianos publicaram um estudo na revista Nature Communications em abril de 2017, no qual afirmaram que o mecanismo de origem da doença está na área tegmental ventral, onde é produzida a dopamina. Vou subir mais um pouquinho. Em relação ao sistema nervoso, é correto afirmar que a opção correta para essa questão é letra D de dado. A medula espinhal é um cordão cilíndrico com um canal interno revestido por 3 membranas fibrosas, as meninges, denominadas dura mater, aracnoide e pia mater. A última desse capítulo é a número 10. Observe a charge a seguir. Então, tem uma imagenzinha aí da charge que mostra um homem aparentemente tomando um susto, né? Entre as reações apresentadas pelo indivíduo, é possível citar. Subir mais um pouquinho para a gente enxergar tudo. Então, aí a gente também vai ter como opção correta a letra D de dado. O aumento dos batimentos cardíacos, tanto que a gente tem aqui, né, a simbologia do coração saltando, que revela a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, provocado pela ação da noradrenalina e da adrenalina circulante. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o homem tomando um susto e, consequentemente, a gente vai ter reações relacionadas, né, à luta e à fuga, ok? Vou passar rapidinho aqui para a gente poder fazer a correção desse próximo capítulo, que é o capítulo 21, que é o capítulo que a gente, né, começa a falar sobre o sistema
endócrino. Então, vamos começar aí na seção atividades para a sala. Número 1. Os hormônios são substâncias lançadas no sangue que controlam diversas atividades do organismo. A maior parte dessas substâncias é fabricada por agrupamentos de células epiteliais, as glândulas endócrinas. Cada hormônio age como um mensageiro químico, atuando em determinados tecidos do corpo, os tecidos-alvo. Porque os hormônios, uma vez lançados no sangue, só atuam nos tecidos-alvo e não em todos os tecidos do corpo. Gente, os hormônios, eles agem especificamente nas células chamadas de células-alvo, que são células que apresentam receptores específicos para esses hormônios. Então, esses hormônios, eles se ligam a esses receptores específicos nas células-alvo, e ativam uma resposta dessas células-alvo, tá? Então, eles só vão atuar em tecidos que apresentem essas células-alvo. Número 2. Atente ao que se diz a seguir sobre hormônios animais e assinale como V o que for verdadeiro e como F o que for falso. A nossa opção certa aí é a letra A. Então vamos acompanhar aqui. O que a gente tem na letra A? A letra A diz pra gente que apenas a primeira e a última são as questões verdadeiras. Então vamos ver quais são as verdadeiras. São mensageiros químicos produzidos em pequenas quantidades e distribuídos pelo sistema circulatório, né? Isso é em relação aos hormônios. Verdadeiro, eles são realmente esses mensageiros químicos. Outra verdadeira sobre os hormônios é que são usados para controlar ações a longo prazo, porque a secreção, a difusão e a circulação desses hormônios são mais lentas do que a sua transmissão. Verdadeiro também. Então, a sequência correta está descrita aí na letra A, que diz verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Número 3. A glândula responsável pela secreção do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que ativa a maturação dos folículos ovarianos, e da prolactina, que estimula a função das glândulas mamárias, é, letra A hipófise é a glândula responsável por essa secreção. Aqui na outra página a gente segue aí, número 4. Uma das características exclusivas dos mamíferos é a presença de glândulas mamárias, tanto em fêmeas como em machos. Nas fêmeas, elas são estimuladas e crescem durante o período de lactação. Quais são os hormônios envolvidos no período de lactação que promovem o desenvolvimento das glândulas mamárias? Deixa eu ajustar aqui. Como correto aí, a gente tem a opção letra E, prolactina para a lactação e a ocitocina, né, para esse desenvolvimento das glândulas mamárias. Número 5 dessa sessão é uma questãozinha do Enem. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, que tem a sigla ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? O sintoma está descrito aí na letra E, que é a desidratação, né? Então, quando há algum problema, né, relacionado ao hormônio ADH, não ocorre a reabsorção
suficiente dessa água, então a urina é eliminada com muita quantidade de água e isso acaba provocando a desidratação do organismo. Última sessão, atividades propostas. Número 1. O homem cresce, de modo geral, até próximo aos 20 anos. O crescimento em altura do indivíduo é coordenado principalmente por atividade glandular. Assinale a alternativa que apresenta o nome da glândula que produz o hormônio do crescimento. A glândula é a descrita na letra B de bola, é a hipófise. Número 2. O hormônio ADH atua sobre os túbulos renais, promovendo a absorção de água do filtrado glomerular. A deficiência na secreção desse hormônio faz com que a pessoa produza. Então, das opções que a gente tem aí, a nossa opção correta também é letra B. Observa. Então, produza muita urina com baixa concentração de excreções, ou seja, uma urina muito diluída, porque não está ocorrendo a reabsorção na quantidade adequada, né, na quantidade normal de água. Número 3. A produção do hormônio luteinizante, que é o LH, estimula as células intersticiais ou células de Leydig a liberar um hormônio que, por sua vez, é responsável pela manutenção dos caracteres sexuais. Assinale a alternativa que corresponde ao descrito no texto. A alternativa correta aí é a letra A. Observe então. A hipófise produz o hormônio luteinizante e estimula o testículo a produzir a testosterona. Essa testosterona é que vai ser a responsável por essa manutenção aí dos caracteres sexuais que foi descrita aí no enunciado. Vamos virar a página aqui. Próxima. Número 4. Deixa eu virar um pouquinho para cá para vocês poderem enxergar bem a questão. Apesar de vocês estarem acompanhando aí no livro, né, pessoal? 4. Uma pessoa apresenta um quadro clinicamente conhecido por diabetes insípido. Ela sente muita sede e elimina grande volume de urina. Seus exames revelaram uma taxa alterada de hormônio antidiurético. Trata-se de um distúrbio envolvendo vamos subir aqui para a gente poder enxergar. Nossa resposta correta aí é letra A. Hipofunção da hipófise, ok? Então, problema relacionado a uma hipofunção da hipófise. Número 5. Observe atentamente a imagem e faça o que se pede. Então, observe essa imagem aqui. A gente está vendo aqui, ó, a hipófise, né? Responsável aí pela produção de hormônios que vão atuar nos seguintes órgãos-alvo, que a gente está vendo aí, ó. Glândulas mamárias, sistema musculoesquelético, glândula tireoidea, córtex da suprarrenal, ovário e testículo, ou seja, as gônadas, tá? Primeira pergunta, denomine os hormônios representados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o número 1, que vai atuar nas glândulas mamárias, é a prolactina. O número 2, que vai atuar no sistema músculo-esquelético, é o GH. O número 3, que vai atuar na glândula tireoidea, é o TSH. O número 4, que atua no córtex da suprarrenal, é o ACTH. E o número 5, que vai atuar aí nas gônadas, é o FSH e o LH. Letra B. Qual é o efeito da produção e da secreção excessivas do hormônio representado pelo número 2 na infância, tá? Então, o hormônio representado aí pelo número 2 é o hormônio do crescimento, é o GH. O excesso, né, na produção e na secreção desse hormônio vai acarretar o crescimento exagerado, principalmente dos ossos longos, né? Então, isso vai fazer com que a criança tenha uma altura muito grande, né? Então, que essa criança seja muito alta, né? Com uma altura
além do que é considerado como normal. Número 6. O controle do volume de líquido circulante em mamíferos é feito pelos rins, que eliminam o excesso de água ou reduzem a quantidade de urina produzida quando há deficiência de água. Letra A. Qual é o hormônio responsável pelo controle do volume hídrico no organismo? Onde ele é produzido? Então, o hormônio é o hormônio antidiurético, que é o ADH, e ele é produzido no hipotálamo. Letra B. Qual é o mecanismo de ação desse hormônio? O ADH, ele estimula a reabsorção de água pelos rins quando o organismo está passando por processos de desidratação, né? Esse aumento aí da reabsorção vai fazer com que haja uma redução da quantidade de água na urina. Então, a urina acaba ficando mais concentrada porque houve bastante reabsorção de água. Tá acabando, número 7. Sabendo-se que o controle da produção de hormônio sexual masculino é feito pelo sistema endócrino, um pesquisador que deseja impedir a maturação sexual de ratos recém-nascidos do sexo masculino, sem fazer a retirada dos testículos, deverá proceder da seguinte maneira. Então, o mecanismo correto a gente tem aí na letra D. Retirar o lobo anterior da hipófise. Então, com a retirada desse lobo anterior, não vai ocorrer a liberação de hormônio para a maturação aí das gônadas, nesse caso, dos testículos. Na outra página, número 8. Suave caminho de volta ao sono natural. Novas pesquisas, deixa eu virar um pouquinho para aparecer tudo. Novas pesquisas condenam o uso de comprimidos de melatonina e médicos defendem a receita tradicional contra a insônia, medidas anti-estresse e dieta sem cafeína. O texto produzido alerta para o uso indiscriminado e abusivo de melatonina como medicamento. Essa substância é normalmente produzida pelo organismo e tem efeito sobre vários órgãos e sistemas. Seus níveis de concentração são finamente regulados para as diferentes situações biológicas. Havendo interferência externa neste processo de feedback, podem ocorrer alterações orgânicas indesejáveis. Subir um pouquinho aqui. Vou ter que virar. A melatonina é produzida na glândula pineal, letra A. Número 9, finalzinho já. O esquema a seguir relaciona o aleitamento materno exclusivo a um benefício para a mãe puérpera no início da lactação. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, que está mostrando, ó, sinalzinho de mais, ele indica estimulação, tá? Então, a sucção do peito pelo bebê vai estimular uma situação descrita aqui pelo número 1, que por sua vez estimula uma outra situação descrita pelo número 2, que por sua vez estimula uma situação descrita pelo número 3. Subindo aqui, ó. Os números 1, 2 e 3 desse esquema correspondem, respectivamente, à estimulação de uma glândula, à produção de um hormônio e a uma ação fisiológica no organismo da mãe puérpera. Sendo, então, a opção que a gente tem correta aí é a letra E. Número 1, a glândula é a neurohipófise. Número 2, o hormônio é a ocitocina. E número 3, a ação fisiológica é a ejeção do leite materno. Última questão para ser corrigida, número 10.
comportamento hormonal define melhor treino físico? No meio científico, já se conhece a relação entre as concentrações do hormônio fator de crescimento insulina 1, tá? Que é determinado aqui, né, pela sigla IGF-1, no organismo e o ganho de massa e força muscular e aptidão física de uma pessoa. Agora, pesquisadores do campus de Ribeirão Preto da USP identificaram um comportamento específico desse hormônio durante treinos físicos. O achado deverá servir de marcador biológico da condição física e orientar treinadores na preparação de atletas para competições esportivas. Vou subir mais um pouquinho. A respeito do tema, analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A nossa sequência correta, pessoal, está descrita aí na opção A, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Então, a gente vai ver as verdadeiras, que são a primeira e a última. Então, é verdadeira a seguinte afirmação: os hormônios são mediadores químicos que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais atuam. E a última também é verdadeira. O hormônio fator de crescimento insulina 1 desempenha papel importante no crescimento e no desenvolvimento da musculatura, no aumento dos níveis de glicose no sangue, na redução dos níveis de gordura corporal e no aumento da síntese de proteínas, ok? Terminamos então, gente, as correções aí, referentes aos capítulos 20 e 21, lembrando que esses serão os 2 capítulos cobrados na prova, ok? Então, se vocês tiverem dúvida no conteúdo ou tiverem ficado com dúvida na correção, é só me chamar no nosso horáriozinho de aula aí no Google Class que a gente resolve esses problemas, tá bom? No mais, estudem bastante, se cuidem e beijo no coração.